Fala galera, tudo bem? Voltamos. A gente parou na nossa última aula falando sobre o nosso estômago. É engraçado porque esse órgão, o estômago, ele costuma ser o mais conhecido quando a gente fala em sistema digestório. No entanto, o sistema digestório todo, né, ele é composto por vários órgãos. Cada órgão tem uma importante função, como vocês viram até aqui. A gente viu sobre a boca, a faringe, o esôfago e a gente chegou no estômago, que talvez seja o órgão mais conhecido. Mas não é no estômago que vai acontecer a absorção dos nutrientes. É no estômago onde vai acontecer aí principalmente a quebra química de grande parte dos nutrientes que a gente ingeriu, isso é fato. Mas a absorção não é aí ainda que acontece. No nosso estômago, então, como eu terminei a aula passada falando, vai acontecer então a liberação do suco gástrico. Esse suco gástrico ele vai ser composto por uma grande quantidade de ácidos estomacais. Ácido clorídrico, por exemplo, faz parte do suco gástrico. Além disso, a gente vai ter algumas enzimas importantes também compondo esse suco gástrico. Eu falei para vocês que ele tem 3 camadas de mucosas, exatamente para proteger contra esses ácidos. Se você já ouviu falar sobre ácido, você sabe que os ácidos, eles corroem. E sim, o ácido clorídrico ele é bem forte, pode corroer sim diversas superfícies. No entanto, por conta dessas mucosas, essas camadas mucosas que a gente tem dentro do estômago, esse ácido ele não causa nenhum dano normalmente ao nosso estômago. Eu vou falar alguns casos onde isso pode acabar acontecendo, tá? Mas numa pessoa normal, né, que tenha uma saúde aí normal dentro da região estomacal, isso não vai acontecer, tá legal? Esse ácido clorídrico, entre outras substâncias liberadas nesse suco gástrico, vão se misturar a todo o alimento, né, que a gente deglutiu, engoliu e foi levado até lá pelos movimentos peristálticos, tá? A gente chama aí de bolo alimentar ou, no caso aí, desses nutrientes que estão ali, certo? O mais importante é garantir, né, que todo o alimento que foi para o nosso estômago passe por esses ácidos, passe por esse suco gástrico, garantindo com que vai haver a quebra desses nutrientes em partículas menorzinhas, tá? Isso é muito importante que aconteça. Quanto melhor você mastigar, maior vai ser a garantia de que todas as partes do seu alimento, né, vai ser quebrado quimicamente por esse suco gástrico. Bom, dentro desse suco gástrico tem também enzimas e a principal que a gente vai ter é a pepsina, que vai ter uma importante função de quebra da proteína. Lembra que a amilase quebra o amido lá na boca? Pois é, a proteína ela vai ser principalmente digerida, então, no nosso estômago, através dessa enzima, né, que acelera a quebra, acelera as reações químicas, certo? Da proteína. A pepsina, então, vai ser liberada por esse suco gástrico. E vai envolver todo o alimento que a gente tiver ingerido, garantindo com que todas as proteínas presentes nesses alimentos sejam, então, quebradas em partículas menores, tá legal? Bom, uma vez que todo o alimento foi envolvido, quebrado quimicamente, esse processo pode demorar aí cerca de 3 horas ou até mais, dependendo do quanto você comeu, certo? Esse bolo alimentar, então, que a gente agora chama de quimo, vai se encaminhar para a região intestinal. Mas antes da gente chegar na região do intestino, eu vou falar então que eu falei para vocês o que pode acontecer, né? Algumas pessoas que têm alguns problemas estomacais, onde então pode causar algum dano a essa mucosa do nosso estômago. Já ouviram falar de gastrite ou úlceras? Pois é. Pessoas que muitas vezes passam por momentos nervosos ou com alguns alimentos em específico que não as fazem bem, podem acabar desenvolvendo gastrite crônica ou gastrite nervosa. A gastrite nervosa normalmente acontece quando a pessoa tem picos de estresse muito grande, que acaba então liberando uma grande quantidade desses ácidos estomacais. E aí então começa a corroer parte dessa mucosa. Como a gente tem 3 mucosas, né?
a gastrite normalmente atinge algumas partes, não as 3 partes dessa mucosa, né? Causa então o quê? Para quem tem gastrite ou tem alguém na família que tem gastrite, sabe dos incômodos que é. Vai dar aquela ardência estomacal, dificuldade na digestão, né? E tem que acabar tendo um monte de cuidados. Primeiro é diminuir os níveis de estresse, mas principalmente com alguns alimentos que acabam acidificando ainda mais dentro do estômago, causando um incômodo ainda maior. Mas lógico, o mais importante é procurar um médico e saber quais são esses alimentos, que podem variar de pessoa para pessoa, né? Em alguns casos, até mesmo necessário tomar algum tipo de medicação. Em alguns casos, no entanto, quando essa gastrite ela é muito severa, pode acabar causando danos nas 3 camadas de mucosa, chegando até a parede do estômago, causando feridas, sangramentos, hemorragias que possam acontecer nessa região. Nesse caso, tem a formação, então, do que a gente chama de úlceras, que são essas feridas que acontecem nessa região estomacal, podem acontecer também em regiões intestinais. Nesse caso, lógico, tem que ser procurado a ajuda de um médico, porque pode sim ser muito grave, podendo levar até mesmo à morte, se não for feitos os devidos cuidados. Lógico, né? Hoje em dia existe medicação, cuidados com alimentação que podem ser feitos para prevenir a chegada da úlcera, obviamente, né? E quando, infelizmente, ela acaba acontecendo, para conseguir, então, lidar com essa situação, tá bem? Bom, visto isso, o alimento, então, agora, esse quimo, esse bolo alimentar, se encaminha para o intestino. A primeira porção do intestino, né, ou a primeira parte do intestino que vai se encaminhar esse quimo, é o intestino delgado, tá? O intestino delgado, ele recebe esse nome porque ele é mais fininho e bem comprido, podendo aí ter até 8 metros, de 6 a 8 metros de comprimento dentro do abdômen. Professora, como cabe tudo isso dentro da minha barriga? Eu nem tenho tanta barriga assim. Pois é, o nosso intestino, ele é todo dobradinho, certo? Ele se encolhe bem. Você já deve ter visto em desenhos do intestino, onde a gente tem, então, vários dobramentos, como se fosse uma minhoquinha mesmo, toda dobradinha, né? Isso garante com que, mesmo sendo tão grande, sendo tão comprido, ele possa caber dentro da nossa cavidade abdominal, tá bem? Visto isso, a primeira parte do nosso intestino delgado, ela é muito importante. Isso porque ainda ali, muitas substâncias importantes vão acabar sendo liberadas. Muitas substâncias produzidas pelas nossas glândulas anexas, no caso, o fígado e o pâncreas, tá bem? Essa primeira porção, então, do intestino delgado, ela vai ainda terminar esse processo de digestão, ou seja, de quebra, tá? A gente tem os sucos intestinais que vão ser liberados, são produzidos por células intestinais, que vão ser liberados principalmente nessa parte da primeira porção do intestino delgado. Também nessa parte vai ser liberado o suco pancreático, que também tem uma importante função no processo digestivo ainda aí dos alimentos, tá? E a gente tem também sendo liberado nessa região a bile, que é produzida pelo nosso fígado, pela vesícula biliar em específico, que é um líquido esverdeado, que tem importante função na emulsificação das gorduras, dos lipídios. Ele tem um papel como se fosse um detergente. Ele vai deixar em gotinhas menores para facilitar a quebra desse lipídio, dessa gordura, e posteriormente facilitar, então, também, consequentemente, a absorção desse lipídio. A bile, ela vai ter uma função muito importante aí no processo de ajudar na digestão das gorduras e dos lipídios, tá bem? Tudo isso, toda essa parte vai ser principalmente liberada na primeira porção, então, do nosso intestino delgado. Como eu falei para vocês, o nosso intestino delgado, ele é comprido, fino, não é tão grosso, né? Por isso ele é chamado de delgado, mas ele é bem comprido. Isso por quê? Para garantir uma maior absorção dos nutrientes que a gente, né, que a gente engoliu esse alimento todo, para garantir com que tenha uma maior capacidade de absorção. Pensa só, se ele fosse curtinho, o alimento ia passar por aqui, né? E pronto, tinha só esse espaço para ele conseguir absorver os nutrientes. Agora pensa, nem dá para vocês verem minhas mãos, né? Aqui, ó. Se ele for desse tamanho já, a gente tem um espaço muito maior para essa absorção
acontecer. Quanto maior for, maior vai ser a capacidade de absorção, obviamente, né? Quanto menor for, menor vai ser essa capacidade de absorção. Por conta disso, nosso intestino, ele vai ser cheio do que a gente chama de microvilosidades. Além dele ser compridão, de ter de 6 a 8 metros de comprimento, ele também vai ter o que a gente chama de microvilosidades. Ele vai ser comprido e cheio de voltinhas. Mais ou menos assim, ó. Estão vendo essa parte preta aqui, ó, que eu tô passando o dedo? São essas microvilosidades, como se fossem vários dedinhos, assim, né? Dentro do nosso próprio intestino. Isso garante uma maior absorção dos nutrientes. Quanto maior a área, maior vai ser essa quantidade ou essa capacidade de absorção dos nutrientes. Isso é muito importante, tá? Porque vai ser no intestino delgado onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. É dentro do intestino delgado, tá? A gente viu que a água, por exemplo, como ela é muito pequenininha, a glicose, sais minerais, podem ser absorvidos desde a nossa boca. Isso acontece no nosso estômago também, em outras partes do nosso sistema digestório. No entanto, a maior parte dos nutrientes vão ser absorvidos no nosso intestino delgado. Tudo bem? Tem que lembrar disso, tá? Como que acontece então essa absorção? Lembra que eu falei que ele é compridão para aumentar a área de absorção e também tem essas microvilosidades. Em cada uma dessas microvilosidades, ó, a gente tem vasos sanguíneos, que são esses que eu coloquei em vermelho, né? Bem fininhos, capilares que a gente chama, tá? Que vão para todas essas microvilosidades e vão então em contato com a parede do intestino, né? Absorver esses nutrientes e vai levar esses nutrientes já quebradinhos em moléculas pequenininhas o suficiente para nossa corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, obviamente, vai levar para todas as nossas células, tá? Então, vou colocar aqui de novo, o quimo, né, ou o bolo alimentar, ele vai se encaminhar para o nosso intestino delgado. E como ele é rico nessas microvilosidades, né, cada uma delas vai ter uma série de microvasinhos sanguíneos que vão encaminhar esses nutrientes que passam diretamente, né, daqui pela parede celular, porque é uma parede celular bem fininha que forma essa região intestinal, né? Esses vasinhos sanguíneos, esses capilares que são bem fininhos, vão encaminhar então agora essas moléculas de nutrientes para os nossos vasos sanguíneos e dos nossos vasos sanguíneos vai se encaminhar para todas as nossas células. É assim que vai ser feita a absorção desses nutrientes, tá? Isso é muito importante. Então, intestino delgado, principal região onde vai acontecer a absorção dos nutrientes. Tudo bem, pessoal? Próxima aula a gente fala então sobre o nosso intestino grosso e qual a função dele no nosso organismo. Beijo!